Hora de falar sobre o Palmeiras. Bruno Fux fica ou não para 2026 no Verdão? Importante lembrar que o Bruno foi o único dos 12 reforços alviverdes de 2025 que chegou sem custos, todos os outros foram comprados. Bruno Fux pertence ao Atlético Mineiro e veio emprestado ao Palmeiras numa troca que levou o Caio Paulista à cidade do Galo. Jorge Sampaoli, novo treinador do Atlético, já demonstrou a intenção de contar com Bruno Fux em 2026, mas Abel Ferreira também pretende a permanência do atleta. Bruno foi perguntado sobre o tema e respondeu, abre aspas, quero ser comprado pelo Palmeiras, é um desejo que eu tenho, estou muito feliz aqui e quero seguir crescendo. A tendência é de fato que o Bruno Fux fique, ainda que o futuro de Abel Ferreira esteja indefinido. O Palmeiras vai fazer todo o seu planejamento para a próxima temporada a partir da confirmação ou não do seu treinador. Mas o Bruno é alguém que conseguiu se destacar e chamar a atenção também dos dirigentes da presidente Leila Pereira, atleta que vai custar 4,5 milhões de dólares ou 24 milhões e 300 mil reais, esse é o valor estipulado do contrato de empréstimo. Não há obrigação de compra. Sabe aquela história de que se ele bater um determinado número de jogos, o Palmeiras é obrigado a comprá-lo? Atlético e Palmeiras não firmaram esse tipo e esse modelo de negócio. Então, o Palmeiras sabe quanto custará se quiser ficar com o Bruno Fux. A tendência é que ele seja comprado, mesmo tendo perdido um pouco de espaço nos últimos jogos. Gustavo Gomes e Murilo têm formado a dupla de zaga titular. O fato de ser um cara muito bom de grupo e com enorme potencial também permite que o Bruno Fux, mesmo não sendo o titular absoluto, tenha essa prioridade de permanência no Verdão. Essa é uma das novidades da sexta-feira. O Palmeiras tem percebido que aquela renovação que estava muito próxima durante a Copa do Mundo de Clubes, ela acabou mudando, né? Nesse interim, aconteceram alguns movimentos importantes. Aquele dia em que o Abel foi muito xingado no Allianz Parque por torcedores do Palmeiras ainda reflete mal com o Abel. Ele não lidou bem com aquela história. A filha mais velha do Abel se mudou para Braga, uma cidade ao norte de Portugal, e ela se mudou porque ela vai fazer faculdade por lá. A esposa do Abel já disse que pretende estar perto dessa filha, visitando, viajando, para não deixá-la sozinha. E por conta das viagens da mãe, é possível que a filha mais nova, o Abel é casado e tem 2 filhas, que a filha mais nova cabe também se mudando para Portugal, isso ainda estava sendo debatido entre familiares. Diante desse cenário, com xingamentos, com a família se mudando para Portugal, o Abel não tem dado sinais ao Palmeiras de que pretende renovar o contrato, e a Leila percebeu isso. E a Leila está muito preocupada com a possibilidade de perder o técnico português, que é também seu escudo, mas mais do que escudo, é um cara super conceituado, de ótimos resultados, né? Pois bem, é por conta desse cenário que a Leila Pereira já liberou o Anderson Barros a tentar convencer o Abel Ferreira a renovar até dezembro de 26, e não dezembro de 27. Ela entende que as chances de permanência do Abel aumentam se esse contrato for menor, tá? Então, essa é uma das possibilidades que estão sendo debatidas entre as partes. Tendo qualquer novidade ainda durante a live, eu já conto para vocês. Salve, Nicola, anota aí, Abel, campeão da Libertadores e depois renova com o Verdão, é uma possibilidade real. O Palmeiras, para mim, é favorito contra o River Plate. O Palmeiras, para mim, é favorito, seja contra São Paulo ou contra a LDU. Na final, se o Palmeiras estiver na final e tiver um Flamengo da vida, aí eu acho que o buraco é mais embaixo. Aí já acho que dá para dizer que há um equilíbrio com um ligeiro favoritismo para o Flamengo. Mas imaginar o Palmeiras campeão. Eu vou dizer mais. Cara, talvez, que é maluco isso que eu vou dizer, mas talvez seja mais plausível imaginar o Palmeiras campeão da Libertadores do que brasileiro. Enfim, vou dar uma pensada antes de ratificar essa opinião, tá? Quero falar agora sobre Agustin Giai. Lateral direito do Palmeiras foi alvo de 2 propostas tentadoras. Uma do Milan, outra do Zenit. Vale a lembrança de que o Palmeiras o havia comprado por 41 milhões de reais. Recentemente o Milan ofereceu 15 milhões de euros, que equivalem a mais de 90 milhões de reais. O Palmeiras, antes mesmo de tomar a decisão, já foi avisado pelo Giai de que não estava disposto a fazer negócio. O Giai colocou uma coisa na cabeça, ele quer jogar pela seleção argentina e entende que suas chances aumentam se ele continuar em boa fase no Palmeiras. Na avaliação do Giai, até pelo confronto contra o River Plate, marcado para a próxima quarta-feira, jogo de ida das quartas de final da Libertadores, boas apresentações contra o time argentino e provavelmente aos olhos do treinador da seleção argentina podem aproximar o jogador de apenas 21 anos de idade da realização do seu sonho. Jair contou que sonhou em ser convocado e por trás desse sonho tem também a vontade de estar na Copa do Mundo do ano que vem.
Vale a lembrança de que a seleção argentina se classificou em primeiro nas eliminatórias para a Copa com 10 pontos de vantagem em relação à seleção brasileira. Já viveu momentos de dificuldades no Palmeiras, especialmente na sua adaptação ao país. Depois virou titular absoluto a ponto de o Verdão liberar Marcos Rocha e Mike. Nesse momento disputa a posição com o Kelvin. Só para completar em relação ao Palmeiras, registrar que o Verdão encaminhou a renovação do contrato do zagueiro Robson, capitão do time sub-20. Novo contrato deve ser estendido até 2030. Tem mais uma informação legal para o palmeirense. Vai haver um novo lote de ingressos para o jogo contra o River Plate. Partida marcada para a próxima quarta-feira e esse lote deve ser vendido ainda nessa semana. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que investiu como nunca na história do futebol do Brasil e da América do Sul. Foram 703 milhões de reais em 12 reforços, certo? Pois bem, esses 703 milhões de reais, na comparação com o que gastaram os times da Premier League, é bem pouco. Somente 5 times de lá gastaram menos do que o Palmeiras em relação a reforços para essa temporada. Com uma observação importante, eu estou me atendo apenas à janela da metade do ano, na Europa, mais especificamente na Inglaterra, contra o Palmeiras, que teve 2 janelas, a de janeiro e a da metade do ano, para conseguir esse investimento de 703 milhões de reais. Os times que gastaram menos do que o Palmeiras: no Fulham, o Aston Villa, Crystal Palace, Brentford e Brighton. Os 15 que gastaram mais, obviamente os grandes, como Liverpool, Chelsea, Newcastle, Arsenal, Manchester United, Manchester City, mas tem também outros como Sunderland, Nottingham Forest, Tottenham, Bournemouth, West Ham, Everton, Wolverhampton, Leeds e até o pequenino Burnley. Só para destacar que o lanterna do campeonato inglês, o Wolverhampton, que ainda não pontuou depois de 3 rodadas, fez um investimento de 767 milhões de reais, contra os 703 milhões de reais do Palmeiras, levantamento feito pelo Danilo Lavieri, meu parceiro do UOL. Bora te contar agora sobre a nova estratégia de Leila Pereira para tentar convencer Abel Ferreira a renovar logo o seu contrato. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e a Leila tenta há meses fazer com que o Abel assine a prorrogação do vínculo até dezembro de 2027, que é quando acaba seu mandato. Leila já percebeu que a coisa não anda boa, especialmente depois daquele episódio em que o Abel Ferreira foi xingado por parte da torcida que estava no Allianz Parque em jogo do Campeonato Brasileiro, jogo da Copa do Brasil para ser mais específico. Desde então, o Abel tem dado sinais a pessoas próximas que pensa seriamente na possibilidade de não permanecer no Brasil em 2026. O fato da filha mais velha dele também ter se mudado para Portugal por conta da faculdade é outro entrave. Diante desse cenário, percebendo que o Abel hoje pensa seriamente na possibilidade de não ficar, a Leila decidiu mudar as condições do contrato. E em vez de insistir num vínculo de 2 anos, a presidente do Palmeiras já topa fazer com que o Abel assine até dezembro de 2026 e na próxima temporada ela briga para convencer o Abel a ficar por mais 1 ano. Importante dizer que a gente não deve ter novidades em relação a essa renovação antes dos confrontos contra o River Plate, marcados para as 2 próximas quarta-feiras. Jogo de ida no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, jogo da volta marcado para o Allianz Parque. Minha tropa, ficamos aqui com aquele pique, aquele ritmo, aquela notícia importante do Palmeiras. Se você ficou no pique do atualizados aí até agora, não esquece de deixar like e inscreva-se no canal. Ativa aí também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. A gente fala do Verdão Palmeiras, o maior clube do mundo, combinado? A gente vai ficando aqui naquele ritmo, naquele pique. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.